bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos comentar sobre TDAH. O que é TDAH? Por que esse assunto é tão importante, principalmente na educação infantil? Bora lá conhecer um pouquinho do TDAH? O TDAH, segundo a doutora Ana Beatriz Barbosa, o TDAH é um transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Trata-se de um transtorno caracterizado pela clássica triade de sintomas que inclui falta de concentração, impulsividade e hiperatividade ou excesso de energia. Normalmente, a mente do ser humano, suponhamos que ela funciona a 200 por hora. E o TDAH, ele funciona a 350 por hora. Então, é uma inquietude na mente, ou seja, uma pessoa normal, ela consegue prestar atenção no assunto com mais facilidade. Uma pessoa que possui o TDAH, ela vai estar ali durante a aula, a criança vai estar durante a aula e vai vir trilhões de pensamentos ao mesmo tempo, então ela vai ter uma dificuldade de concentração. Vamos verificar quais são os 10 principais sintomas nas crianças que contém o TDAH. Primeiro sintoma, não param quietas, mexem e remexem. Normalmente, quando a hiperatividade ela é física, ou então estão conjuntas, a física e a mental, a criança ela não vai conseguir parar quieta, então ela vai estar o tempo todo se movimentando, correndo, brincando. Então, isso é um traço comum numa criança com TDAH. Segundo, distraem-se ao menor dos estímulos externos, ou seja, uma criança com TDAH, se ela senta de frente ou ali, para uma janela, consequentemente, ela vai prestar atenção mais no que está ali na parte externa da sala, do que no que está acontecendo dentro da sala de aula. Terceiro, dificuldade em esperar a vez e interrompem os colegas. Por exemplo, eu sou uma pessoa, eu descobri recentemente que eu fui uma criança dislexa. Então, às vezes eu fujo ali e acabo interrompendo antes que a pessoa termine. Então, isso também é normal numa criança com TDAH. Ela até na questão de esperar numa fila, na questão de esperar a vez na hora de jogar bola, quando tem um volume maior de crianças e tem que dividir em grupos, então ela tem dificuldade em esperar a sua vez. Isso é um traço comum também na criança com TDAH. Quarto, disparam respostas antes de completarem as perguntas, atropelam e atravessam os outros. Ou seja, já ligado também ao terceiro, em dificuldade de esperar, e ela é aquela criança que é espontânea. Ela fala, ela dispara antes mesmo da professora finalizar o seu pensamento, a sua pergunta, ela já atropela, ela já dispara uma fala, uma resposta, tentando adivinhar a resposta. Quinto, dificuldade em seguir instruções e ordens, ou seja, é uma criança que vai precisar trabalhar mais a questão da disciplina. Então, ela já vai ter uma dificuldade, consequentemente, de seguir instruções e ordens. Sexto, dificuldade em manter a atenção em tarefas ou brincadeiras prolongadas. É uma criança também que tem que trabalhar a questão de uma atividade que é mais duradoura. Então, tem que estar trabalhando ali atividades, com tempo, com limite, para não ser algo que também atrapalhe na vida adulta dessa criança. Sétimo, começam várias coisas ao mesmo tempo e não completam nenhuma. Ou seja, se não ficar atento a essa criança com TDAH na sala de aula, ela vai trabalhar várias coisas ao mesmo tempo e não vai conseguir completar nenhuma das atividades ali propostas. Então, tem que ficar bastante atento nisso também. Não somente em sala de aula, essas questões, mas na questão em casa também. Tem que ter um acompanhamento para ser trabalhado em ambos os locais. Oitavo, dificuldade em brincar em silêncio, uma criança que fala bastante,
E dentro de uma casa que tem uma criança com TDAH, sempre em uma visita vai saber que vai ter uma criança ali, porque é uma criança que dispara a falar, as brincadeiras de teatro, de fantoche, né? Usando a imaginação também. Nono, falam excessivamente, dão voltas até chegarem ao ponto em função dos personagens derivativos. Ou seja, começa uma história e se perdem na história, muito comum nas crianças com TDAH. Perdem coisas necessárias e esquecem de fazer os trabalhos, erram por descuido. Essa é a 10ª característica de uma criança com TDAH. Ou seja, se perdem na hora de fazer atividades, na hora de fazer redações, atividades com a escrita ali, por conta do descuido, da falta de atenção, por errozinhos bobos. Então, assim, crianças que necessitam de uma atenção maior, de um cuidado mais técnico. Essas são pequenas características, bem por cima mesmo dos sintomas dos TDAHs. Então, assim, é bastante importante estar acompanhando, né, o acompanhamento familiar e o acompanhamento da escola, né, para estarem juntando e resolvendo o problema desse aluno. Por isso que é bastante importante a parceria de captar as informações necessárias ali no início do ano, verificar bem, né, os seus alunos, para estar formando uma parceria com os pais e estar detectando desde cedo essas características para não prejudicar a vida futura do aluno. Então, é bastante importante, né, estar se aprofundando um pouquinho nos assuntos, ter um acompanhamento psicopedagógico, né, quando detectar algo do tipo. Se gostou desse assunto, se inscreva no canal e